Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma segunda-feira, nossos estudos. Estamos nos aprofundando aqui no capítulo de número 22, né? Muito importante, como eu já disse em aulas anteriores, muito importante, muito difícil de se entender. Por isso, essa minúcia em palavras por palavra, para nós não cometermos algum equívoco ou ficar algumas dúvidas. Mas geralmente dúvidas sempre ficam, porque ele é muito complicado. Então faça sua pergunta, deixe o seu comentário, não se esqueça de nos seguir, contribuindo conosco no YouTube, no Facebook, no qual onde teremos cortes. No YouTube essa aula estará na íntegra no canal @osmundocastro40, uma hashtag sacrifício de Isaac. Você vai lá ver toda esta aula na íntegra, você que está nesse momento vendo os cortes. Hoje é segunda-feira. Todas as segundas-feiras temos a nossa aula, né? Gênesis, Bereshit, palavra por palavra no original. A partir das 7 horas, 7h20, 7h15 mais ou menos, estamos começando. E sem perda de tempo, nós vamos fazer aqui uma rápida revisão para poder nós dar já o prosseguimento. Revisão da aula anterior, para nós darmos a continuidade aqui, né? Bom, na aula anterior, nós vemos que o teste de Abraão, do entendimento do teste de Abraão, porque lá está escrito, né? Depois dessas palavras, então, estudamos sobre isso, foi o motivo que levou Deus a testar Abraão, né? E lá nós comentamos sobre cinco que nos trouxe o Midrash, cinco palavras, né? Abraão com ele mesmo, sobre Satã conversando com Deus, o tentador, né? Sobre Abraão, sobre o sacrifício. Também vemos sobre Isaac e Ismael, ali numa certa disputa, conversando um com o outro, sobre quem seria mais obediente a Deus. Mas nós finalizamos com os 70 anjos, né? 70 anjos, que no caso nós vimos os 70 anjos que ali eles representavam os 70 povos da época, né? Hoje são bem mais. Então nós vimos isso. No caso seria, porque Abraão seria então o representante do povo judeu, podemos dizer, do povo judeu não, de todos os povos, que traria a unificação de todos os povos através de Mashiach, né? Esse foi o esclarecimento e um dos entendimentos. Também nós falamos sobre o teste, né? Teste de Abraão. Foi necessário um teste, como em toda a nossa vida é necessário termos um teste. A não ser, quer dizer, porque não adianta nada nós estudarmos e sabemos tudo na teoria. Quando temos um teste, não sabemos o que fazer. Então, é necessário o teste. Foi necessário esse teste para que Abraão se desvinculasse dos dogmas religiosos. Falamos também sobre os dogmas religiosos na aula anterior. E para que Abraão tomasse atitudes de ação, ou seja, que o propósito de Deus não é só que você entenda e saiba como é que funciona os mandamentos, mas que você tenha a ação e a atitude de praticá-los. Foi um desses temas que nós falamos também. E também falamos sobre o tema que ele disse da primeira palavra, eis-me aqui, né? A primeira vez que ela aparece em Adão. Explicamos a respeito desse assunto e falamos que Abraão é a primeira pessoa no contexto bíblico que aparece e de fato vai fazer aquilo que Deus quer. Ou seja, não só com palavras, não só com um pensamento, uma crença de um dogma religioso, mas em atitude, em palavras, com ações. Então, esses foram os pontos que nós vimos. Chegar um pouco mais para cá. Foram os pontos que nós vimos. Vamos dar prosseguimento. Nós paramos no versículo de número 3, né? Paramos no versículo de número 2. Vamos dar prosseguimento agora no versículo de número 3. Que está muito bom, muito esclarecedor.
e muito profundo. Lembrando a você que o máximo que a gente se esforça em se aprofundar neste capítulo, e ainda é muito raso pela grandeza e os mistérios que ele traz, né? Mas vamos lá então, capítulo 22 de Gênesis, o versículo de número 3. Vamos ler primeiro, vamos ler todo o versículo de número 3 e depois vamos pegando palavra por palavra e ponto a ponto, né? Vamos lá então. Diz assim o terceiro versículo: Abraão levantou cedo pela manhã e selou o seu jumento. Ponto. Ele tomou seus 2 jovens com ele, juntamente com seu filho Isaac. Ele cortou a lenha para o sacrifício e partiu em direção do lugar que Deus lhe havia designado. Pronto, versículo 3. Vamos aqui trazemos alguns pontos nesse versículo de número 3. O primeiro ponto é muito interessante que ele fala que levantou-se de manhã cedo. Ou seja, ele teve pressa em cumprir o mandamento divino. O que é que Deus diz? Que Deus, em profecia, fala a Abraão, mas ele não marca data, ele não marca hora, não diz quando vai ser, pode ser daqui 5 meses, 10 meses, não tem data marcada. Ele só disse para Abraão fazer. Mas Abraão, o que é que ele faz? Ele entende que o chamado e o mandamento de Deus é para já, para ontem, né? Podemos se dizer assim. Então, de manhã cedo ele já se levanta e já vai fazer os preparativos para partir, para fazer o sacrifício de Isaac. Né? Segundo ele, vamos desembaralhar um pouco esse tema aqui, que é um pouco complexo. Agora observe uma coisa. Há uma pressa em fazer o mandamento. Há esta pressa da parte de Deus em fazer, de Abraão, em fazer este mandamento de Deus. Porque Deus não marcou data. Ele poderia fazer na outra semana, poderia fazer no outro dia. Não tem hora, não tem data. Deus apenas disse para que ele fizesse. Foi somente isso. Mas quando você recebe uma profecia da parte de Deus, quando você tem amor àquilo que você recebe de Deus, quando você tem temor, né? Você vai procurar fazer o mais rápido possível para que aquilo se concretize. Porque até então o mandamento de Deus não é uma vontade sua e não é uma vontade minha, é uma vontade de Deus. Mesmo Deus não esclarecendo e dando a ele uma data, uma hora em específico. Não tem isso no texto. No texto não tem isso. Então ele se levanta e vai. O outro ponto nós vemos aqui é que ele selou o jumento, ou seja, ele botou a sela no jumento e partiu. Agora vamos aqui fazer uma pequena análise. Abraão era um senhor. Quando me refiro a senhor, quero dizer que ele era dono de posses, ele tinha servos, tinha servas, pessoas que faziam aquele tipo de serviço. Tanto selar jumentos, cortar lenha, buscar água. Ele tinha os seus servos para fazer esse tipo de trabalho. Ele não precisava fazer. Mas aqui tem um ponto importante que nós devemos entender, que quando é pelo amor ao mandamento de Deus, a pessoa ela perde a compostura. Ela, como se diz por aí, ela abaixa a Cristo. Porque é um mandamento divino. Ela perde a compostura, mesmo não sendo tendo pessoas que possam fazer isso por ela, mas quando ela ama o mandamento de Deus, ela mesma faz. É isso que Abraão e as Escrituras querem nos ensinar. Quando você quer fazer algo para Deus, mesmo que você delegue para que outra pessoa faça, tudo bem. Nós vimos o caso de Eliezer, quando foi buscar água nos anjos, há algumas aulas atrás, mas tudo bem. Mas quando há realmente aquele amor, aquele fervor em cumprir o mandamento de Deus, você mesmo faz. Mesmo não sendo a sua função, você pega e faz. Você perde a compostura de senhor, de dono, de patrão, de doutor, de advogado. Você perde essa compostura de um senhor da alta classe social.
Ao fazer o mandamento de Deus, você perde essa compostura, você quer ser simplesmente servir a Deus. E no mesmo caso, ele se refere também ao ódio, que o ódio ele também tira essa compostura do ser humano. Quando uma pessoa tem ódio de uma pessoa, de alguém, ela perde a sua compostura. Seja ela de qual for a sua classe social, qual tipo de educação que ela tenha, melhores escolas, melhores faculdades, um pai excelente, uma mãe excelente, mas ao ter ódio de algo, ele perde essa compostura e pratica coisas horríveis que não condiz, né? Pratica coisas fora de uma ética, podemos até dizer que de um ser humano. Ele perde essa ética e só quer fazer o mal. Isso é um dos grandes problemas que nós temos, infelizmente. E agora outro ponto tão importante, que diz o versículo, que ele selou o jumento, aí ponto, né? Aí fala, ele tomou os seus 2 jovens com ele, juntamente com Isaac. Aqui também é interessante. Os 2 jovens com seu filho Isaac. Quem são esses 2 jovens com ele? Vamos entender aqui vamos entender aqui na medida que nós fomos aqui caminhando. Mas uma coisa deve ser notada. Deus disse para Abraão que era para ele levar somente Isaac. Nós vimos na aula passada que ele disse, olha, o seu filho, a quem tu ama, teu único filho e tal, ele fala Isaac. Abraão amanhece o dia e o que é que ele faz? Ele pega os 2 jovens. Segundo os sábios, esses 2 jovens são nada mais, nada menos que Eliezer e Ismael. Ou seja, são os 3 ali, podemos dizer, principais, né, da casa de Abraão. São esses 2 jovens. Lembrando que essa palavra jovem, ela não necessariamente não se refere à idade. Quando a Bíblia fala sobre jovem, não está se referindo exatamente sobre a idade específica, como um exemplo de adolescentes. Não, até mesmo porque Isaac já tinha 37 anos nesta época. Vamos ver que ele vai carregar lenha. Não é um garotinho que vai carregar lenha. Já tinha 37 anos. Se Ismael era 16 anos. Se Ismael era 16 anos mais velho do que Isaac, eu não sou muito bom de conta, então Ismael tinha o quê? 16, 37, 40, 50, 53 anos mais ou menos Ismael tinha. Sem contar também agora Eliezer. Então, isso é uma clara referência que não está se referindo a uma idade, né? Falou jovens. Quando nós vemos em aulas passadas que quando Abraão manda Ismael sair da sua casa, Deus diz o jovem, ou seja, o jovem aqui ele traz um entendimento, um significado de que não é o filho, não é o Ben, né? Ben seria filho em hebraico, que quando aparece a palavra Ben, já estudamos sobre isso, quando aparece a palavra Ben, está se referindo ao Messias, ao Mashiach, Yeshua, Jesus, né? Se refere a ele, a sua descendência. Então, o jovem, ele seria, podemos dizer, um pretendente, né? A ser um futuro Mashiach, Messias. Né? Então, seria mais ou menos isso. Então, era, segundo os sábios, seria Eliezer e Ismael. Tá aqui um ponto. Deus não manda isso, nós falamos sobre isso, que Deus não os manda levar, mas os 4 vão: Abraão, Ismael, Eliezer e Isaac. E os 4 têm uma coisa em comum, que é justamente os 4 são circuncidados. Então eles têm uma coisa já bastante comum, os 4. Talvez seja por isso que Abraão resolve levar esses 3. Vamos entender na medida que nós estamos andando, mas é muito interessante alguns pontos.
Eu marquei aqui alguns pontos que nós vamos entender. Vamos lá então. Tá. Os 4 é circuncidado. O entendimento é que os quatro aderiram, né? Criam e compartilhavam de um mesmo conceito. Qual é esse conceito? A circuncisão. Não vamos falar aqui da circuncisão em si, mas os 4 eles tinham este mesmo conceito, né? Da circuncisão. Então os 4 tinham algo em comum, a circuncisão, que era este conceito que já veio na família de Abraão. Abraão recebeu esse conceito como mandamento. Nós já estudamos sobre isso. Deus manda que ele vai fazer a circuncisão a ele, a casa, quem nascer na casa dele, o filho dos servos, os seus filhos que nascerem. Então já vimos sobre isso. Então Abraão recebe como mandamento. Agora Isaac, ele recebe esse conceito. Não é que ele recebe esse conceito. Isaac já nasceu com este conceito de circuncisão, ou seja, com esse conceito que Deus trouxe para o mundo, de purificação, de unificação, para poder se chegar até Deus. E temos o caso de Eliezer. Eliezer, ele adere esse conceito. Ele participa desse conceito por uma influência mais que religiosa, né? E vamos ver um pouco mais à frente que não só religiosa, mas por conveniência. O patrão ele gosta muito do patrão e já está há muito tempo seguindo o patrão nas redes sociais, onde o patrão vai, ele vai também. O patrão trata ele muito bem, então ele resolveu aderir a este conceito de ser circuncidado juntamente com o seu patrão, ou seja, algo que é conveniente para ele naquele momento. E tem Ismael. Agora Ismael é um caso, podemos dizer, um caso à parte. Ele aceitou tanto por influência quanto por nascimento. Ou seja, como ele era filho da serva de Abraão e ao mesmo tempo filho de Abraão, ele tem esse conceito em si, tanto pela influência de Abraão como pelo nascimento de Abraão. Isso é um ponto que nós vamos aqui vamos pegar aqui para nós entendermos um pouco melhor. Então, estes são as quatro pessoas que foram, né? E até agora Abraão não diz nada a ninguém, só chama eles, sela aí o jumento e vamos. A conversa foi só essa, não teve uma explicação melhor. E esse foi o assunto. Olha, vem cá, Eliezer, Ismael e Isaac. Nós vamos fazer um serviço ali nós 4. Vamos lá então. E partiram, né? Tá. Aqui tem mais alguns pontos sobre esse conceito, né? O que recebe o conceito, ele recebe por mérito, porque tem capacidade de concluir, né? de concretizar, de fazer aquilo que Deus manda, ou seja, é por mérito, é aquele que recebeu o mandamento do conceito. O que nasce é porque vive o mandamento naturalmente, ou seja, ele de maneira espontânea e natural, ele já vive esse mandamento, esse conceito, ele vive esse conceito da circuncisão. É porque ele já nasceu naquilo. Então, faz parte do seu natural, da sua personalidade, faz parte de sua educação cultural, enfim. E o que adere é porque é conveniente e traz benefícios. Como nós falamos, que ele, no caso, é Eliezer, é servo, ele aderiu a esse conceito. Ele poderia muito bem não aderir a esse conceito e falar, e Abraão provavelmente iria dizer que então, infelizmente, Eliezer, você vai ter que deixar a minha casa. E ele sairia sem, acredito que sem problema nenhum, conhecendo, entendemos do pouco que nós lemos sobre Abraão, ele liberaria Eliezer tranquilamente. Não, mas Eliezer, ele resolve aderir.
E como nós já dissemos, ele adere por uma conveniência, né? O patrão também serei, né? E ele era alguém extremamente fiel a Abraão, isso é inegável, e nós vamos ver mais adiante nas Escrituras que tem um capítulo que fala todinho sobre Eliezer. Mas vamos lá então continuar. E o quarto e último, né, que é Ismael, é o que aceita, porque nasceu para isso e entende que é conveniente fazer. Isso é a característica de Ismael. Ele nasceu para aquilo, para aquele conceito, e ele entende que esse conceito é muito conveniente para ele. Então, não só por isso há um entendimento junto aos sábios judeus que Ismael, né, ele não é qualquer pessoa. Ismael não é qualquer pessoa. Ele tem o seu respeito, ele tem o seu valor por esse fato de ser servo e filho, ou filho e servo, enfim. E ele tem esse conceito por nascimento e por conveniência também. Ou seja, esse dois entendimentos. E agora nós vamos aqui para outra palavra, né? Que é a palavra que segue, que é consequência, depois dos jovens, é a seguinte. Olha a palavra aparecendo de novo. Isaac. Ele cortou a lenha para o sacrifício. Aqui sim. Nós lemos na aula passada que era escrito leolá, né? Leolá, quer dizer elevar-se. Nós explicamos na aula anterior que a palavra leolá, que está no versículo 2, não se refere à imolação, a sacrifício, como é traduzido nas Bíblias de nossas traduções em português. Não. Leolá, esse verbo ele é usado para subir, né? Se elevar, subir, se elevar. E já que o sacrifício aparece somente a palavra olá. Esta sim, quando ela aparece somente olá, está dizendo claramente que é um sacrifício de imolação, enfim, com todos como é que eu vou dizer? Com toda a maneira, todo o rito, né? Podemos dizer assim. Então, olá, o sacrifício. Então, está referindo a verdadeiramente um sacrifício. Aqui entende-se que vai ter um sacrifício. Já fica um pouco claro que vai ter um sacrifício. Nós vamos, ao decorrer da aula, entender se esse sacrifício era de Isaac ou não. Vamos entender, vamos chegar lá ainda nesta aula. Acredito que nós não vamos concluir esse capítulo hoje, mas vamos entender, começarmos a entender um pouco mais. Cortou a lenha. Isso é muito interessante, cortar a lenha. Aqui, veja, cortou a lenha. Eu marquei alguma palavra? Eu tinha marcado uma palavra, não sei se está aqui. Isso, cortou a lenha quer dizer, está aqui a palavra, eu acho que eu tenho deixa eu ver aqui, as minhas anotações. Sim, cortar a lenha. Isso, cortar a lenha. Pronto, vamos indo aqui. Vamos prosseguir. Mas cortar a lenha e dividir, eu acho que eu escrevi em algum lugar. Deixa eu ver. Cortar a lenha. Eu tenho que observar se eu não deixei passar. Não, tá aqui. Tá um pouco mais para frente. A gente às vezes que o conteúdo é extenso, a gente pode se confundir, né? Mas tá aqui. Tá anotado, tá um pouco mais para frente. Mas vamos aqui passo a passo. Cortar a lenha, isso quer dizer, ele mesmo fez o trabalho dos seus subordinados e levou da sua casa a lenha. Por que ele leva da lenha da sua casa? Porque ele vai para uma terra, como Deus diz, você vai para a terra de Moriá e vai para o monte que quando você estiver lá, eu vou te mostrar. Ele não sabia necessariamente onde ficava esse monte Moriá. Ainda não sabia, ele ia para a terra de Moriá. Estudamos que Moriá quer dizer temor. Ele ia para a terra do temor. E falamos sobre Moriá. Não vamos aqui especificar. Mas ele resolve levar a lenha. E ele mesmo corta a lenha.
Porque o sacrifício a lenha para o sacrifício não é qualquer tipo de madeira. É uma madeira especial. Especial, como eu digo, é uma lenha que ela não pode ter vermes, não pode ter fungos, cupins, enfim. É uma lenha boa de se levar. Então, Abraão, ele é precavido. Como ele não sabe que tipo de lenha vai ter lá ainda, ou se terá lenha lá onde ele vai, então ele resolve levar de casa. Isso mostra que Abraão, quando ele decidiu fazer um sacrifício para Deus, ele cuidou de todos os detalhes antes de ir. Para quando chegar lá, ele disse, eu esqueci de tal coisa. Eu não fiz porque eu pensei que aqui tinha. Não. Ele foi cuidadoso. Primeiro que ele não posterga o mandamento de manhã cedo. Já levanta na aurora, com o dia clareando, ele já se levanta e já vai fazer o serviço dele. E ele lembra, vou fazer um sacrifício. Para sacrifício eu preciso de lenha, preciso disso, daquilo outro. Então já vou preparar e já vou aprontar. Que é para eu não perder tempo com coisas que eu poderia fazer antecipadamente. Abraão tem esse cuidado. Não é à toa que Abraão, ele é como uma bandeira, né? Como um mastro, onde a bandeira do monoteísmo, ela é erguida e as pessoas olham e digam, não, cara, tá aí um cara que a gente deve... um cara que a gente deve seguir o exemplo dele. Tá aí um cara que vale a pena você ouvir as palavras dele. Então, é um cara de exemplo. Então, ele tem todo este cuidado. Aí, eu notei aqui alguns pontos interessantes, tá? Essas duas palavras que nós acabamos de ver, jumento e a lenha. Tanto o jumento quanto a lenha tem um significado de importância desses dois elementos nas escrituras. Tanto um quanto o outro tem um significado importante. Nós já falando sobre o jumento, então vamos falar aqui qual é a importância do jumento nas escrituras sagradas. E onde ele aparece, em qual situação ele aparece. Ele aparece aqui pela primeira vez. Também aparece... vamos ler aqui o que eu escrevi, né? O jumento é o que conduz a salvação. Abraão pegou esse jumento para fazer o sacrifício, onde é justamente a primeira vez que ele aparece. Moshe estava no jumento quando ele saiu do deserto, que ele teve um encontro com Deus, ele foi e estava no jumento, aí ele parou na pousada, viu o anjo, enfim, ele era sanguinário, enfim. Ou seja, Moshe também estava. E o caso mais clássico, mais conhecido, é de Yeshua entrando em Jerusalém montado em um jumento. Ou seja, Jesus montado em um jumento. Ou seja, o jumento aqui ele traz uma conotação e um entendimento, um conceito daquele que conduz a salvação. Ou seja, de um condutor de salvação. Traz esse sentido, esse significado. E como reforço dessas três passagens que acabei de dizer, desses três acontecimentos, na verdade, né? Abraão, de Moshe e de Jesus. Ou seja, o jumento, ele traz esse entendimento, essa conotação de que conduz à salvação, né? Não ele é a salvação, mas ele conduz. Ele serve de condutor da salvação. Podemos se dizer assim, se estou sendo claro, né? Tá. Pronto, no caso que é o primeiro caso de Abraão, ele conduz para a salvação pelas ações e não por dogmas estáticos das crenças. Ou seja, Abraão, ele cria em Deus. Deus precisava de uma resposta para dar aos 70 anjos, como já falamos na aula anterior, precisava de uma resposta. E Abraão e o jumento ele se viu como um condutor, né? Conduziu a Abraão, ou seja, carregou Abraão, né? A salvação. Para que, ou seja, é esta a condução de uma fé, mas uma fé com ações, não uma fé somente baseadas em crenças
baseadas em dogmas, onde é uma fé estática. Somente crer por crer. Como dizem muitos, né? A fé é que me traz a salvação. Nós já estudamos sobre isso e lemos alguns versículos. Mateus 6, se não me falha a memória, que Jesus fala que naquele dia, no juízo, Deus vai dizer que vai eles apartar porque ele não os conhecia, porque ele teve doente, não foi visitar, teve vestido, ou teve nu, não me deste vestir, tive fome, não me deste o que comer, ou seja, ação. Ninguém é salvo por fé, é salvo por ação. A fé, ela é a conexão em crer que Cristo, que Jesus, ele é o enviado de Deus e que padeceu numa cruz, foi morto, ressuscitou e voltará para buscar novamente um povo escolhido. Esta é a função da fé. Mas para que você seja esse povo escolhido, você tem que ter ações. Exatamente, Jesus nunca disse para você somente ter fé nele que isso é salvo. Não. Você ter fé e seguir os seus caminhos. O que é seguir? Seguir é uma ação. É caminhar. É fazer como? É fazer igual. Ou seja, ação. Não é só fé. A fé é muito importante, sim. Claro que é. Óbvio que ela é. Você ter fé em Deus. É óbvio. Mas você tem que demonstrar em ações que realmente a sua fé é verdadeiramente em Deus, ou se é só mais um falador, mais um falastrão, que diz que faz e não faz, que diz que ama e não ama, que diz que ajuda e não ajuda ninguém. Então esse não podemos dizer um pré-requisito, mas é um requisito muito importante. Ter uma ação, não só um dogma religioso de crer. Crer, já estudamos, já falamos que crer, todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Se somente fé salvasse uma pessoa para que possa alcançar o mundo vindouro, vamos dizer que acho que 8 bilhões e alguns quebrados de pessoas no mundo, acho que, sei lá, um terço, tem fé em Cristo, mesmo não professando nenhum tipo de fé, mesmo não indo a nenhuma instituição religiosa, mesmo, como que eu posso dizer? Não, agora não me fugiu da mente a palavra, mas uma pessoa, se você pergunta para ela, você tem fé em Deus? Tenho fé em Deus. Então, se a fé fosse o pré-requisito principal para que você pudesse alcançar o mundo vindouro, todos aí estariam salvos. Com certeza, se o pré-requisito ensinado é só fé, é de graça, é graça, todos seriam. Mas este não é o pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Seguir os passos de Jesus. E seguir quer dizer o quê? Ter as ações que Jesus teve na terra. Ações é importante. Não, vamos aqui para nós não se prolongarmos nesse tema, né? É muito complexo também. Dá para estender um pouco mais. Meia hora, 1 hora somente nisso, mas temos um propósito de acabar pelo menos os 3 versículos, vai dar certo. Continuando, tá. No caso de Moshe, ele conduz a salvação das práticas mundanas. E no caso, o povo de Israel estava no Egito. Todos conhecem a história de Cós salteado. O povo estava no Egito, um povo idólatra, imoral, indecente. Enfim, todo tipo de atrocidade eles praticavam, influenciados por já estarem há tanto tempo convivendo com os egípcios, já estavam assimilados com uma cultura egípcia. E o interessante é que essa é o entendimento quando o jumento leva Moshe ao Egito, ou seja, está levando a salvação das práticas da corrupção mundana. É o significado de Mashiach.
de Moshe, perdão, Moshe, no caso é Moisés, né, traduzido Moisés. Já no caso de Mashiach, de Jesus, né, Yeshua, ele conduz tanto a salvação de crenças estáticas e dogmas religiosos, quanto a práticas mundanas. Traz essas duas salvações. Tanto essas crenças estáticas, que somente crer, mas eu não reajo para nada. Não, só eu crer já é o suficiente. Eu creio, eu estou salvo, eu não preciso ajudar ninguém, eu não preciso ser bondoso com ninguém. Eu só creio, sou salvo pela graça. Então, Cristo veio, Mashiach veio para trazer essa salvação desta fé que estava estática, né? Desse comportamento estático, desse dogma religioso. No tanto quando você vai ver as Escrituras, já no Novo Testamento, você vai ver que frequentemente ele bate de frente com esses ritos religiosos que eram estáticos, somente por status, né? Na verdade, somente por status, e das práticas mundanas. Esse era o entendimento do jumento que adentrou em Jerusalém, junto com carregando, né, o Mashiach. Veja que algo interessante agora que veio aqui. Moshe estava indo para Jerusalém, onde já explicamos que lá o Moriá, hoje em dia, explicamos que foi cortada a parte do Monte Moriá, e ali é o Muro das Lamentações, e em cima foi construído o primeiro e o segundo templo que foram destruídos, né? Que é Jerusalém. E para onde Mashiach estava indo? Jerusalém. Para onde Abraham está indo? Jerusalém. Vamos lá então. Prosseguindo, né? Outra palavra, tá? Ainda estamos na palavra cortar, né? Falamos sobre a lenha, né? Cortar. Aqui a palavra cortar em hebraico que está aqui no texto é atsei, que quer dizer, que está traduzido como cortar, né? Mas atsei, ela quer dizer dividir. Ou seja, a lenha, além de ser uma lenha apropriada, propícia, sem nenhum tipo de fungo, de cupim, de verme, nenhuma larva, uma linha propícia para o sacrifício, para a queima do sacrifício, ela é dividida. Ou seja, está dizendo que Abraão dividiu a lenha, deixou uma parte em sua casa e outra parte ele levou para fazer o sacrifício. E nós vamos entender porque esse entendimento aqui é muito importante para nós. Veja bem, levar de casa a lenha, já falamos sobre isso. Não procurar no local, já falamos sobre isso. Por quê? Porque quando você vai prestar um culto a Deus de sacrifício, você já tem que levar a sua lenha de casa. Não é pegar a lenha que está lá. Você já tem que levar da sua casa. Dividida, uma lenha boa. Porque você vai saber que tipo de lenha está sendo usado para fazer o fogo estranho no culto, no sacrifício a Deus. Você não sabe. Então a lenha ela tem que ser levada de casa. Como exemplo, a sua lenha tem que ser dividida em casa, a parte boa, uma das partes boas fica e outra das partes boas você leva, ou seja, você já leva de casa. Quando você vai fazer algum trabalho para Deus, você já leva de casa. Não espera que outro apareça com a lenha, que você nem sabe a origem dessa lenha, para fazer o sacrifício a Deus. Um caso aqui
vamos dizer aqui, você está me vendo agora pelo esse vídeo. Você vai me ver no Kawaii, nos cortes. Você vai me ver no YouTube, @osmundocastro40. E você está me vendo na live no Facebook. E também vai ver esse vídeo no Facebook em cortes também. Mas você sabe que tipo de lenha eu estou trazendo? Se a minha lenha não é uma lenha arrogante, de maus tratos com a minha esposa, de um mau vizinho, de uma pessoa caloteira, de uma pessoa que constantemente está com palavras obscenas na boca, proferindo palavras. Você sabe qual é a lenha que eu estou carregando? Você não sabe. É isso que eu quero trazer, você o entendimento. É você que tem que carregar a lenha. A responsabilidade é sua de carregar a lenha para fazer o culto a Deus. Fazer o sacrifício a Deus. É sua responsabilidade, não é minha. Você não sabe da minha vida. Não sabe que tipo de lei eu estou trazendo aqui para você. Essa é a verdade. Como é que está no meu lar? Com a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos, com os meus amigos, com meus vizinhos, com meus companheiros de trabalho. Você não sabe da minha vida. Como você pode prestar um culto de sacrifício e agradecimento a Deus utilizando a lenha que eu estou levando? Não, leve a sua lenha. O seu estudo, o seu entendimento, leve a sua. Leve da sua casa. Porque quando a sua lenha está toda bagunçada na sua casa, e você leva, ou nem leva, vai adorar a Deus, vai servir a Deus e pega outra lenha lá que nem sabe Deus como é que o indivíduo estava, e diz que foi uma bênção, foi fogo puro, que o altar fumegou e que o sacrifício subiu e a glória desceu. Meu irmão, leve da sua casa a sua lenha. Tenha cautela. Principalmente nos dias que estamos vivendo. Tenha cautela. Faça como Abraão. Leve de casa. E a mesma que você leva de casa é a mesma que ficou. Ela só foi dividida e levada uma parte e a outra ficou. Porque não há diferença. Não há diferenciação. Quando dividir as duas, não tem diferença de uma da outra. Vou levar uma melhor e deixar... Não. As duas são perfeitas, são as melhores. Tanto em casa quanto fora. São as melhores. A sua casa é o núcleo. Se você destruir com as suas mãos a sua casa, toda a sua vida vai ser destruída. Se com as suas mãos você destrói a sua felicidade no seu lar, aonde você for, você não vai encontrar a felicidade de ninguém. Não vai. Tire isso da sua cabeça, não vai encontrar. Primeiro é na sua casa, é no seu lar. Construa o seu lar. Pegue linhas boas, coisas boas. Aprenda o que é bom, as escrituras, a Bíblia Sagrada. E viva ela primeiro na sua casa. E depois na rua. Qualquer lugar onde você for. Não viva de aparências. Primeiro na sua casa. Isso é o mais importante. Mas onde você vai? Que ninguém paga as tuas contas. Ninguém nunca chegou com um quilo de arroz na tua casa. Quem foi que pagou o teu aluguel esse mês? Quem foi? Quem pagou a sua conta de energia, a sua conta de água? Não foi você? Foi seu esposo, a sua esposa? Então, a arrumação da lenha começa dentro da sua casa. É aqui, no lar. Onde você arruma a sua lenha para levar o sacrifício a Deus. É a tua casa, meu irmão, não é a minha não. Tu lá sabe que danado quem sou eu, só me vê aqui na internet, nos vídeos, nos cortes. Deus me livre, mas vamos assim, já estou tentando trazer para você um choque de realidade. Mas Deus me livre, sabe que danado de onde, que buraco que eu saí para estar aqui na internet falando Deus para você? É você que tem que fazer. A lenha é da sua casa, não é da minha. Você que tem que cuidar da sua vida, não sou eu.
Enfim, vamos prosseguir, que é extenso, né? Vamos prosseguir. Falamos sobre a lenha, cortar, dividir, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, falamos de dividir, quer dizer separar uma parte para casa, outra para casa. Falamos sobre isso, a outra parte ele leva para o sacrifício. Pronto, falamos já, no caso, as palavras que tem. Como já dissemos, estamos estudando um livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, chamado em hebraico, na sua língua original que ele foi escrito, de Bereshit. E estamos estudando palavra por palavra, versículo por versículo. Já estamos no capítulo 22 e esse é o versículo 3. Quando é palavra por palavra, já vamos esclarecer, não são todas as palavras, são as palavras que têm um significado importante, né? Que traz um conceito, um entendimento importante. Então aqui nós finalizamos o versículo de número 3. Mas eu fiz aqui um rápido resumo do versículo de número 3, né? O resumo se resume em 3 pontos, né? Resumir esse versículo 3, resumir ele em 3 pontos. O primeiro é: Abraão acorda da profecia e não posterga, a fim de cumprir rapidamente o mandamento. Tá? Então esse é um entendimento do versículo de número 3. Ele não quer se empaiar com nada, ele quer dizer, não, vou cumprir o mandamento. E mesmo que Deus não marcou data, não marcou hora, mas se eu quero mudar a minha vida, vai ser amanhã cedo. De manhã, já vou começar de manhã cedo, já vou mudar. Eu não dava bom dia para aquele vizinho xarope, já vou dizer, opa, meu amigo, bom dia. Ou seja, para cumprir o mandamento, não tem data, não tem hora. O ideal é que seja para ontem. É isso que o versículo 13 está trazendo para nós. Para cumprir o mandamento divino, não vai esperar um bom tempo, parar de chover, ou o sol ficar um pouco mais frio. Você tem que fazer as pazes, vai lá e faz, amanhã cedo. Se tem que ajudar com uma palavra, se não pode hoje, pela mensagem do Zap, no WhatsApp, mas amanhã cedo vai lá e dê a palavra. Enfim, para fazer o mandamento divino, não me importa, é para fazer. Mas, melhor ainda, para você, é o quanto antes melhor. Não postergue mais a sua vida. Quanto mais você posterga em fazer um mandamento divino, deixa para depois, a sua vida continua na estaca zero. Infelicidade, mau humor, brigas, raiva, discussões. Volte ao primeiro amor, que é Cristo, e siga o seu caminho. Tá. Qual outro ponto foi? Baixe e leve suas músicas em alta qualidade e sem anúncios. Tá, o resumo, né? O contraste entre o mundo sobrenatural e o mundo natural. O contraste entre o mundo sobrenatural e o mundo natural. O sobrenatural é onde ocorre a profecia. Isso aqui é importante. É importante nós... Esse ponto aqui é muito importante aqui, nós não podemos sair sem tentar esclarecer ele. Ou seja, Abraão dormiu e sonhou, Deus em profecia disse, pega o teu filho e vai e tal, para o sacrifício, né? O que nós entendemos, sacrifício, mas vamos ver um pouco mais para frente que não é bem essa conversa. Isso é o entendimento de Abraão, não é o que Deus disse. Já falamos sobre isso, tá? Então, profecia, Abraão está num nível de um mundo no sobrenatural, uma conversa com Deus. Não está mais no mundo natural. Quando ocorre esse contraste entre o mundo sobrenatural e o mundo natural? É justamente essas coisas que ele acabou de fazer. Ele acorda, agora ele está no mundo natural. Para concluir aquilo que está no mundo sobrenatural, ele precisa ter ações aqui no mundo natural. E quais são essas ações? Selar o jumento, cortar a lenha, chamar os rapazes, foi na tenda de cada um, levanta, lava os olhos aí, lava os pés,
passa água no cabelo aí, toma aí uma lapada de café com beiju e nós vamos caminhar que nós temos que fazer alguma coisa. Ou seja, há este contraste. A diferença entre o mundo sobrenatural, onde você recebe a profecia, deixa eu ver se nós... isso, vamos falar sobre isso? Tá. Esse é o contraste, onde você recebe a profecia, praticamente está dizendo que é como se fosse um spoiler do seu futuro. É exatamente isso, a profecia, o spoiler do seu futuro. Foi o que Abraão recebeu. Vá para se elevar e tal, enfim. É um spoiler. Aqui tem um contraste muito interessante, que eu vou explicar. Está no terceiro e último ponto que eu expliquei, que eu trouxe para vocês. Ó. Diz assim, que o contraste é o mundo natural, é um mundo de profecia, um mundo com Deus. Ou seja, Deus, o que ele vai fazer no mundo sobrenatural? Ele vai te dizer, olha, vai acontecer isto com você. Beleza, é um spoiler, você sabe que vai acontecer, porque foi Deus que falou que iria acontecer. Tudo bem. Sei lá, vamos aí, um casamento, uma casa, um filho, a saúde, enfim, qualquer coisa. Né? Não interessa aqui o objeto em si. Tentamos explicar aqui o conceito. Tá, então isso quer dizer o quê? Que isso foi um spoiler. Aí Deus diz, olha, você tem que fazer isso e isso. Ou seja, ele te dá um método, ele te dá um caminho a você trilhar e a você seguir. Quando você acorda, que é no caso de Abraão, que ele acorda, que ele tem que selar o jumento, que ele tem contato com a realidade, ele vê que a coisa não é exatamente igual é na profecia. Porque na profecia ele disse, olha, isso vai acontecer e o caminho é esse. É um spoiler. Mas quando você está no mundo natural, o contato direto com a realidade, onde a prática do método errado influencia diretamente o cumprimento da profecia, como foi o caso de Agar. Ou seja, quando Abraão, vamos supor, Abraão acordou, aí ele pensou, vou fazer um sacrifício a Deus. Ele disse para mim ir para uma terra, fulano de tal, eu não vou levar lenha não. Eu vou chegar lá e lá eu vou pegar a lenha que tiver por lá. Tá, Abraão chega lá. E se não tem a lenha adequada para o sacrifício? É esse o detalhe entre a profecia e o mundo real. O mundo natural, porque a profecia também é um mundo mais real do que a nossa existência aqui. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que aquilo que nós estamos vendo aqui agora. Tem de tudo, tem força do mal, tem força do bem, e é tudo influenciável. Então, aí Abraão acorda, se depara com uma realidade que é levantar de manhã cedo. Cara, eu estou um pouco apressado porque eu estou com um amor para cumprir o mandamento de Deus. Se eu cortar lenha, vai demorar demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar os meninos, aí nós sela o jumento, e nós vai lá, nós pega a lenha. Aí nós fazemos o sacrifício e tal. E se lá não tem essa lenha? E mesmo que tenha essa lenha, se não é uma lenha adequada, uma lenha cheia de cupim, cheia de verme, enfim, ou seja, aquilo que eu escrevi aqui, ó, o natural é o contato direto com a realidade, aonde a prática do método, né, do método que Deus manda, a prática errada desse método influencia direto o cumprimento da profecia. Deus não iria aceitar de maneira nenhuma. Mas de forma nenhuma. Ou seja, então tem que haver esse cuidado, esse entendimento de que quando você recebe uma profecia da parte de Deus, existe uma metodologia a ser cumprida. Afinal, você está no mundo real, no mundo natural. A profecia foi lhe dada, foi revelada no mundo espiritual, no sobrenatural. E no sobrenatural, ele só vai te dar somente um spoiler. Vai acontecer isso com você, se você seguir este caminho. Uma outra prova que nós temos é do próprio Abraão,
Deus disse para Abraão, olha, vou te dar um filho. Pronto, Deus falou em profecia, vai acontecer o filho. Abraão disse, Sara, Deus disse que vai dar um filho para nós. Vai ser uma bênção, o menino vai ser fogo puro. Aí Sara tenta ter filho, não tem filho. Ela, rapaz, eu não tenho filho. Ele falou, Abraão, eu não posso ter filho. Mas como Deus já prometeu, que já profetizou para ti, disse que vai te dar um filho, eu tenho uma serva, Agar. Aí, entenda que isso era o costume da época, né? Era o costume da época. Tu vai dormir com a minha serva e o filho dela vai ser meu. E aí sim, aí vai se concretizar a profecia. Ou seja, o caminho totalmente errado. A metodologia totalmente errada. Porque se Deus disse que daria um filho de Abraão, para Abraão, quem seria a mãe? Sara. Porque Sara era a mulher de Abraão. Isso é o lógico, é o óbvio. Mas aí ela toma um caminho para cumprir a profecia e dá no que deu até os dias de hoje, os árabes. A guerra acabou esses dias aí, agora aí para trás. Mas os árabes são a pedra no sapato do povo de Israel até os dias de hoje. Como foi na antiguidade. É isso que eu estou dizendo. Quando você recebe uma profecia e quando você entra em contato direto com uma realidade que você vive, você tem que ser cauteloso naquilo que você faz, pedir muita orientação divina, estar sempre estudando as Escrituras, para que nada passe despercebido, para que as suas ações não afetem diretamente a profecia que foi dada por Deus. Isso é muito importante. Vi casos de pessoas que não foi só nenhuma, nem duas, nossa, que receberam uma profecia de Deus e por receber a profecia de Deus, acho que pensou que Deus era obrigado a cumprir do jeito que ele falou ali, mas as suas atitudes no mundo natural afetaram diretamente a profecia divina. E afeta diretamente a profecia divina. Porque nós estamos no mundo natural, o mundo de Elohim. Vamos estudar um pouco mais para frente. Mundo de Elohim. Nós estamos no mundo natural. Então ela vai afetar diretamente as suas ações. Então, como é que nós estamos de horário? Estamos bem de horário. Vamos partir para o versículo de número 4. É como eu disse, esse capítulo 22, ele é muito complicado de entender, muito complexo, muito profundo. Se você começar a dar corda, você vai longe. Então nós vamos para o versículo de número 4. Espero ter sido claro até aqui. Fizemos o resumo do versículo 3 e vamos para o versículo de número 4, que diz assim. O versículo 4 também tem uns pontos importantes, né? O versículo 4 diz: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Este aqui também é importante. No terceiro dia, ou seja, com 3 dias de caminhada, isso também dá o entendimento de que é o seguinte: Deus disse a Abraão, mesmo que, se porventura Deus falasse que era para Abraão apresentar ele um holocausto, e se Abraão pensou assim, cara, é meu filho. Mas aí Deus ainda deu 3 dias para Abraão pensar e raciocinar naquilo que Deus havia falado. Houve tempo para ele raciocinar naquilo que ele tinha entendido. Se realmente era aquilo que Deus queria. E vamos ver mais para frente que não. Mas aqui tem um ponto. Tá, no terceiro dia. O terceiro dia, ou o número 3, né? É extremamente importante. Porque o 3 é a ligação, é a ponte daquilo que está separado. Ou seja, do natural com o sobrenatural. É o terceiro dia. Ele faz essa ligação. Nós já estudamos sobre isso. Inclusive, acho que na aula de número 3 ou 4, se não me falha a memória, sobre o terceiro dia, ou seja,
Nós estudamos na ocasião sobre o segundo dia. Deus disse que não era bom porque houve divisão. Ele teve que dividir a água de cima e a água de baixo. Ou seja, houve uma divisão, houve um conflito. Ou seja, houve uma separação do mundo sobrenatural e do mundo natural. O terceiro dia ele começou a juntar as águas no céu e começou a aparecer terra seca. Ou seja, o terceiro dia ele diz 2 vezes que foi bom o terceiro dia. Isso traz o entendimento de que o terceiro dia ele é uma ligação. É como se fosse um abismo. De um lado tem um extremo, do lado do outro e no meio um abismo. O terceiro dia ele é a ponte que liga um lado ao outro. O natural ao sobrenatural. Então, daqui para frente, no versículo de número 4... vai ocorrer esta ligação entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Então é muito importante esse versículo número 4, importantíssimo nós entendermos que vai ter aqui esta ligação entre o que é natural e aquilo que é sobrenatural. E isso é representado aqui no terceiro dia. O terceiro dia ele é muito importante nas Escrituras. Você sabe quando foi que Jesus ressuscitou? Ao terceiro dia, na ligação do mortal com o imortal, do mundo natural com o mundo sobrenatural. Terceiro dia. Não é à toa que ele ressuscitou ao terceiro dia. Alguns dizem que 3 dias depois. Já vou dizer aqui entre parênteses, né, um entendimento meu, particular. É bom deixar isso claro. Que não foi no domingo, foi no terceiro dia. Que dia é o terceiro dia? Na terça-feira. Não vou entrar aqui naquilo que me levou a ter esse entendimento, mas isso aqui por si só já dá para ter uma noção, uma clareza, mas não é o tema. Mas foi ao terceiro dia que o Mashiach ressuscitou. Então, ao terceiro dia, ele viu aquilo que ele viu que no terceiro dia, ao terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Foi no terceiro dia que ele conseguiu observar o sobrenatural. E aqui ela tem um ponto muito importante, porque Abraão não conhecia a terra, não sabia onde era, ele só sabia onde é que era a terra. E o monte Deus ainda ia mostrar. Quando ele ergue os olhos, ele vê o danado do monte de longe. Como? Se Deus ainda ia mostrar. Aqui tem um entendimento, não um entendimento, mas segundo os sábios estudiosos, eles dizem que tanto Abraão quanto Yitzhak, que foi só os dois que conseguiram ver, que ao olhar no cume do Monte Moriá, eles viram uma nuvem, né? A mesma nuvem que cobriu o monte quando Moshe subiu para pegar as tábuas da lei, a mesma nuvem que seguiu o povo no deserto, a mesma nuvem. Porque esse ato dele ver de longe está indicando, vamos ver um pouco mais para frente, está indicando uma profecia, porque ele não sabia onde é que era. Ele olhou e se você já viu algum vídeo, algo de Israel, você sabe que lá é cheio de montanha. Aí ele olha para uma e viu que é lá. E também tem outros que têm o entendimento de que profeticamente ele via quando os sacrifícios eram queimados ali no templo, quando a fumaça sumia dos sacrifícios, ela não se dispersava como uma fumaça comum, não. A fumaça do sacrifício a Deus, ela subia em uma única coluna e ia até o céu. Então ele viu e identificou aquele lugar como uma visão e um ato profético de que ali futuramente seria o templo, né? Primeiro, segundo templo, enfim. Então ele viu, foi um ato profético. Tá, quais as palavras que é usadas aqui? As palavras, vamos para as palavras. Olhou está aqui usado como nissá, isso, não vai içar. Aqui, versículo 4, vai içar, deixa eu ver, vai içar.
é isto. Exatamente. Vaisar quer dizer isso aqui embaixo. Vaisar quer dizer, quando é usado, quando em hebraico, no hebraico bíblico, é usado a expressão vaisar, quer dizer, é uma expressão que diz que viu, mas ele teve uma visão longe. Ao final do dia, defina um alarme. Ele viu de longe, ele viu, né? Vaisar. Então é profético. Quando no hebraico bíblico é usado a expressão vaiar, que também está aqui, vaiar, quer dizer que também é uma visão, mas de perto. Ou seja, vaisar quando você vê longe, ou seja, você levanta a cabeça e vê longe, vaisar. Quando você está aqui, né, de perto, é usado o termo vaiar, que também é ver, mas é ver de perto. Aqui também traz o entendimento. Nós vamos aqui ser um pouco rápido, porque o nosso horário já está um pouco avançado, né? Mas não vamos deixar de falar sobre isso. E também o lugar. O lugar também ele foi identificado como uma nuvem, como nós já falamos, né? O lugar é Makom. Makom em hebraico quer dizer, traduzido como lugar. Que também, Makom é usado como um dos nomes de Deus, atribuídos a Deus. Makom, o lugar. Deus é o lugar. Então, vimos aqui esses pontos do versículo 4, né, sobre isso, sobre o terceiro dia, e dessa ligação importante, que o terceiro dia ele quer dizer a ligação entre o natural e o sobrenatural. E a partir do versículo 4, nós vamos entender o que acontece aqui. Acontece em duas esferas diferentes, uma esfera sobrenatural e outra esfera natural. Nós vamos entender isso ao longo da passagem. Tá, vamos aqui. Versículo 5, né? Abraão falou aos seus jovens: fiquem aqui com o jumento. O jovem e eu iremos até lá. Ou seja, eles ficam aqui dois jovens, e o jovem ele não disse Isaac, ele não disse meu filho, ele disse que nós iremos até lá. Aqui tem as duas palavras importantes: iremos até lá e nos prostraremos e retornaremos. Isso também é profético, vamos entender. Vamos lá então. Ele falou aos dois jovens, né? Fiquem aqui com o jumento. Há essa necessidade de botar o jumento na conversa? Não precisaria. Ele poderia dizer: olha, vocês ficam aqui que eu e o jovem vamos lá. Ele disse: fique aqui com o jumento. Ou seja, o que é que nós vemos o que é o jumento? O jumento ele é a condução, ele traz o entendimento de condutor que leva, ou seja, e o jumento é o que? Ele é um animal. Um animal, ele é algo natural. Ou seja, para você se conduzir ao sobrenatural, você tem que andar pelaquilo que é natural, seguir as leis da natureza. E como é que eu sigo as leis da natureza? Através da lei do causa e efeito. É lei da natureza. É simples. Eu pratico algo, causa e efeito. É isso? Acho que é isso mesmo que traz, né? Causa e efeito. Ou seja, eu pratico algo e aquilo vai surgir um efeito. É isso. Isso dá entendimento aqui. Há a ligação aqui do natural e o sobrenatural. E a palavra importante olha, falou, fique aqui. Aqui também na Bíblia Sagrada ele é importante, porque aqui em hebraico quer dizer pô. Pô é aqui, né? E vai aparecer algumas vezes na Bíblia. Isso é muito importante. Nós sabemos isso nas Escrituras Sagradas, no texto original bem hebraico. Tá, pô quer dizer aqui. Por que pô é importante? Porque pô é importante na instrução, na Torá, na Bíblia, né?
A numerologia de Po é 85, que é próximo a 86. O que qual nome é 86? Justamente Elohim. Nós já estudamos sobre os nomes de Deus. E Elohim é o mundo onde Deus fez o mundo natural. Ou seja, como é que é em Bereshit? Bereshit bara Elohim. Isso, Bereshit bara Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Estudamos sobre isso já. Então, é um mundo natural. Ou seja, Abraão disse, olha, vocês dois fiquem aqui no mundo natural, que eu e jovem vamos lá. E lá é o quê? Lá em hebraico é ko. Ko em hebraico é lá. Vamos lá. E também é importante porque ko, a numerologia de ko é 25, que também é próximo do número 26. Que o número 26 ele é a numerologia do nome transcendental de Deus, que é pronunciado como nome impronunciável, chamado de Hashem, né? Alguns mais audaciosos traduzem como Jeová, mas não tem uma pronúncia, até que tem a pronúncia adequada, mas geralmente nós não falamos para não corrermos o risco de chamarmos o nome de Deus em vão. Então chamamos de Hashem, que quer dizer Hashem, o nome. Está perfeito para nós seres humanos. Então, ele diz, olha, vocês ficam aqui no mundo natural, que eu e outro jovem, nós vamos no mundo sobrenatural. É porque eles são inferiores? Claro que não, óbvio que não. Nem Eliezer e nem Ismael, eles são inferiores. Assim, vamos dizer assim, quando eu digo inferiores, eu quero me referir a um qualquer. Eles não eram qualquer, eles eram extremamente justos ainda. Eles eram pessoas elevadas. Mas eles eram pessoas elevadas, quando eles só ficam aqui, eles eram pessoas elevadas no nível natural, não em um nível sobrenatural, como era Isaac e Abraão. Eles eram no nível natural, ou seja, boas pessoas, bons vizinhos, honestas, pessoas que não faziam mal, extremamente éticos, não eram pessoas pornográficas, não eram pessoas adúlteras, não eram idólatras, ou seja, em um nível natural, ser humano natural. Existiam pessoas perversas, como nós já lemos, né, e vimos em aulas passadas, pessoas extremamente cruéis. Eles eram, vamos dizer assim, no nível natural, eles eram elevadíssimos, né? Como é que eu posso usar a palavra? Eles eram de nível maior, né? Comparado aos outros, né? Assim, essa é a comparação. Mas aqui, no nível natural, para ir até Ko, que é um nível sobrenatural, um mundo sobrenatural, somente quem teve a visão. Quem foi que viu, teve a visão? Foi Abraão e Isaac. Eles tiveram a visão. Disseram, fica aqui com o jumento, ou seja, com a condução natural para poder se chegar à salvação. É mais ou menos isso. Nessa condição de serem condutores natural para a salvação. Fique aqui, que isso aqui tem que ser realizado no mundo natural. Eu e Isaac iremos ao sobrenatural. Foi Isaac para o sacrifício e o seu pai. Você está por acaso aqui tendo alguma ligação com algum texto bíblico? Vou deixar aí a sua imaginação fluir, ou o esclarecimento dos seus estudos intelectuais fluírem, né? Mas vamos lá. Vejamos primeiro. Tá. Aqui outro ponto importante. Aqui é aquilo que nós dissemos.
Vamos lá ler de novo. O que foi que Abraão disse? Olha, foi numa profecia. Ele disse, olha, Abraão falou aos seus jovens, fique aqui como jumento. Ponto. O jovem e eu iremos até lá. E nós nos prostraremos e retornaremos a vocês, no plural. Ou seja, nós vamos até lá nos prostrar. Não é fazer sacrifício. Ou seja, Abraão já estava vendo já o spoiler, como nós dissemos, como nós tentamos desenhar para você. Ele teve o spoiler, vamos nos prostrar. E aqui eu escrevi um ponto aqui muito importante, que se prostrar quer dizer nishtahov em hebraico, que quer dizer se prostrar. Mas esse se prostrar aqui, nishtahov, não é se prostrar de joelhos, como nós estamos acostumados e vemos por aí, não. É se deitar mesmo, né? Se deitar, se anular completamente diante de Deus e se deitar com a cara no chão mesmo. Esse é o significado de se prostrar, que Abraão falou aqui. Nós iremos nos anular diante de Deus e nós voltaremos, ou seja, Abraão viu que iria se prostrar e adorar a Deus e que voltariam. Isso nós vamos voltar. Aí, como eu disse a vocês, há uma grande diferença nesse sentido de que quando você tem uma profecia e quando você se depara com uma realidade. Esse é o grande detalhe que Abraão pode naquele momento não ter pego. Aí ele bota a lenha nos ombros de Isaac, né? E eles vão para o caminho deles, né? Então esse é o entendimento. Tá, e nós voltaremos, ou seja, é uma profecia. Ele já sabia que ele iria voltar. Deus já havia revelado a ele que ele iria voltar com o rapaz e que ele ia chegar lá, ele ia se prostrar, né? Se deitar, se anular diante de Deus. Então, ele sabia que era isso. Você observa que até aqui, em momento algum, Deus disse que é para matar Isaac. Isso é uma leitura viciada que nós temos. Pode ser oriunda do entendimento de Abraão, porque a época de Abraão isso era normal. Vamos dizer normal, né? Que isso não é normal. Era cultural um pai sacrificar o filho a Baal Peor, como já estudamos sobre isso, né? Falamos até um pouco sobre o ritual, como é que era o ritual de Baal Peor, né? Quando queimava e degolava as crianças. Deus nunca pediu para matar Isaac, não. Ele disse que era para se prostrar, e depois você vai lá, se prostra, se anula diante de mim, depois você volta. É como eu disse, já quando você se depara com a realidade que você vai indo, aí começa a passar mil imaginações na sua cabeça como é que vai ocorrer. E é nesse momento que às vezes cometemos equívocos que afetam diretamente a profecia. Não mudam o resultado da profecia, não muda, porque se foi profecia, foi de Deus. Mas ela pode afetar os rumos em que a profecia vai tomar. Não muda, como é que eu posso dizer? Como é que eu uso a palavra? Não muda a direção, não é bem essa palavra. Eu disse ela agora e já esqueci. Que mesmo afetando diretamente a profecia, mas não muda aquilo que será que vai acontecer, que Deus disse que iria acontecer, não muda. Pode ocorrer alguns empecilhos, ter algumas consequências, mas o propósito real não muda. Tem os seus empecilhos. Tá, vamos lá. Vamos para o versículo 6, nós vamos já encerrar. O versículo 6 diz assim: Abraão tomou a lenha do sacrifício e colocou sobre o seu filho Isaac. Aqui nós vemos que ele não era já mais uma criança, né? Ele
carregou a lei, né? Já era, como nós estudamos, né? Ele, na época que já tinha 37 anos de idade, dá mais um entendimento de que, quando se fala em jovem, não se refere necessariamente à idade, à adolescência, enfim, se refere a este fato. Futuros pretendentes a Bnei Adam, né? Filhos de Adão, ou seja, descendentes da descendência que irá vir o Messias. Seria isso. Essa é a ideia, na verdade. Tá, e tomou o fogo e a faca da imolação. E os dois caminharam juntos. Aqui é um ponto importante que nós devemos comentar rapidamente. Qual é o propósito de Abraão, que Deus leva? Já estudamos isso na aula passada, que era a unificação, ou seja, a conexão da característica de bondade com a característica de justiça. Estudamos na ocasião que eu sei muito bem, você sabe, que tanto a bondade quanto a justiça não pode ser executadas, praticadas no mesmo instante. Não dá. É impossível para nós. Justiça e bondade, no nosso mundo natural, é impossível que elas andem de mão dadas no mesmo caminho. Você pode sim fazer bondade e depois fazer justiça. Mas bondade e justiça ao mesmo tempo não dá. Então aqui é a primeira vez que nós vemos duas questões. Não, ainda não. Vamos ver um pouco mais para frente, vamos chegar lá. São os dois caminham juntos. E Abraão é o 6, né? Se eu pedir alguma coisa, tá, isso aqui, o 7 é o 6, colocou junto, a moção, os dois caminharam juntos, ou seja, aqui já é, como nós dissemos, já é o mundo sobrenatural. Por quê? Porque no mundo sobrenatural, sim. Porque o mundo sobrenatural tem a unificação do Todo-Poderoso, de Deus. Então, bondade e justiça podem caminhar juntos. Então, isso aqui é uma referência ao mundo sobrenatural. Os dois estão caminhando juntos. Bondade e justiça. Aqui, elas podem ocorrer. No mundo sobrenatural, elas podem ocorrer. No mundo natural, é impossível. Mas no mundo sobrenatural, elas podem caminhar juntas. Porque uma vez que elas caminham juntas, e mais para frente veremos que elas irão se conectar, aí surge o conceito de misericórdia no mundo, que é a junção da bondade com a justiça, é a misericórdia. Então aqui pela primeira vez estão caminhando juntos. Já deixaram o mundo natural, estão agora no mundo sobrenatural, o mundo de profecia, onde eles irão estar em contato mais próximo com Deus. Vamos ver o versículo 7. O versículo 7 diz: E Isaac falou a Abraão: Pai, eis-me aqui, falou. Eis-me aqui, meu filho. Tá. Olha, o versículo 7, é o primeiro diálogo em toda a Bíblia Sagrada entre bondade e justiça. Ou seja, entre Abraão e Isaac. Abraão é o conceito de bondade no mundo e Isaac é o conceito de justiça. E é a primeira vez que os dois se conversam é aqui nesse exato momento. E qual foi a pergunta? E qual foi a conversa? Isaac disse: Pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Nós vamos entender esse sentido dessa pergunta na próxima aula. Já estamos num horário bem avançado, né? Já estamos bem adiantados. E mesmo que não vai dar, nós temos o propósito de fazer somente 1 hora e pouquinho. Já passamos de 1 hora, né? Então, nós vamos deixar o versículo 7 e a continuação para a próxima segunda-feira. Eu vejo você lá, você aí, meu amigo do Kauai, que vai ver esse corte. Espero você na segunda-feira que vem.
A partir das 7h15, 7h20, mais ou menos, estaremos aqui de novo numa live no Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva em nosso canal e eu espero você na próxima segunda-feira para darmos continuidade com o estudo, né? Vamos, onde der de nós ir, nós vamos indo. Se não der para acabar o capítulo na aula que vem, teremos outra aula. O importante é que nós entendamos o que nós estamos lendo. Então, muito obrigado por você ficar comigo até aqui agora. Minha prima Claudiane Menezes, obrigado por ficar comigo até aqui. Espero vocês na próxima segunda. Fique bem, fique